Sejam bem-vindos a mais um Não Contam na Igreja. Bom, gente, tema de hoje polêmico, né? Mais polêmico. Polêmico. Mas hoje a gente vai falar sobre tatuagem, piercing, Todas essas coisas. afins, né? Bom, em primeiro lugar, tem um texto lá em Levíticos Que é super usado. Que é super usado pra falar que tatuagem é pecado, né? Porque esse texto diz que a gente não pode fazer marca no nosso corpo, tá certo? Porém, gente, tem até um vídeo do Augustus Nicodemos que ele refuta o uso desse texto pra, né, dizer que tatuagem é pecado. Porque qual é o contexto, não é mesmo? Da época. Os povos que viviam ali ao redor, né, de Israel, do povo de Israel, eles faziam marcas no corpo em culto aos mortos, tá certo? Então, quando Deus fala que não é pro povo marcar o corpo, é justamente por isso, para não imitar essa prática dos povos pagãos, ok? Então, gente, tatuagem, piercing não é pecado. A Bíblia não fala nada sobre isso, ok? Agora você tem que pensar bastante se você está pensando em fazer uma tatuagem, se você está indagando sobre a comunidade a qual você está inserido, que igreja você vive, que tipo de cidade você mora, qual o testemunho que isso vai dar de você. Porque se você vive numa igreja onde isso não é bem visto, onde as pessoas não vão achar legal, onde seu pastor não vai achar legal, onde a igreja talvez não permita até por estatuto, e você fizer, você vai estar errado, você vai estar em rebeldia, e não é isso que a gente está querendo. Você também tem que pensar se isso vai atrapalhar de alguma forma o seu futuro, o seu ministério. Às vezes você quer ser missionário num país e chega lá e vê que isso não é bem aceito, que isso não é legal, você não vai conseguir se adaptar, não vai conseguir fazer relacionamentos. Isso vai atrapalhar seu ministério. E pra que você vai fazer isso? Por uma mera vaidade? Então você tem que pensar bem antes de fazer. Aqui, por exemplo, entre nós, ó, eu não tenho nenhuma e nem pretendo fazer. Já a Aline tem, ó. Eu tenho essas duas aqui, esse par de asas. Eu tenho também outras tatuagens, mas né, a roupa agora não deixa aparecer. Mas, gente, a grande questão é que nós somos chamados para ser bênção, para sermos pacificadores e não para causar. Entendeu? Por favor, esse não é o chamado de Deus na minha, na nossa vida. Nenhum de nós para causar. Né? Por exemplo, às vezes eu vou pregar em alguma igreja ou vou participar de um determinado acampamento e tal, e aí eu pergunto, falo, olha, eu tenho tatuagem aparente, né? Essas duas, tudo bem? Aí às vezes a pessoa fala, não, tudo bem, tranquilo, pode vir. Ok. Às vezes eles falam, não, Li, pra gente não tá tudo bem. Cara, eu vou lá sem problema nenhum, boto o microporo, cubro a tatuagem, uso manga comprida e tal. Porque, gente, eu quero chegar naquele lugar, naquela igreja, aquele acampamento, seja lá onde me convidaram, e eu quero ser bênção. Eu não quero que isso impeça as pessoas de ouvirem a palavra de Deus. Entende? Porque nós não somos chamados para causar, mas somos chamados para sermos bênção, para edificar e sermos pacificadores também. E é interessante que Paulo, ele fala em Coríntios que se você for comer carne e vai escandalizar alguém, não coma. Gente, pensa nisso, é moderação e bom senso para tudo. Você não foi chamado para trazer contenda, para trazer briga, para trazer discussão dentro da comunidade na qual você está inserido. E como eu falei, seja ela a sua igreja, sua cidade, o que você vai testemunhar. Então pensa bem qual a sua motivação, o que isso vai gerar e pense duas vezes antes de sair fazendo uma coisa que é pra sempre. Exatamente. Uma coisa muito importante também é o que você vai tatuar, aonde você vai tatuar, em que parte do seu corpo. Colocar um piercing. Exatamente, porque, gente, é inevitável. Quando a gente tem uma coisa nova, a gente quer mostrar, a gente quer que todo mundo veja. Então, que tipo de roupa, não é mesmo, vai usar para que a tatuagem apareça, para que o piercing apareça? De novo, a gente volta no assunto. Temos que fazer as coisas para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem 2 alargadores, né, aqui na orelha. Ele sempre quis fazer, e tipo, insistindo com a mãe e tal. E a mãe falou, mas por que você quer tanto fazer? Ele falou, mãe, porque lá em Êxodo a gente vê, né, que o cara, quando ele era escravo, ele trabalhava 7 anos, no 7º ano ele era livre, ele estava livre da dívida. Mas alguns passavam a amar os seus senhores, e aí, depois desses 7 anos, eles queriam continuar servindo aqueles senhores, porque eles passavam a amar. Então ele falou, mãe, eu sou escravo de Cristo e eu quero carregar essas marcas. Então assim, cara, uma motivação legal, entendeu? E no contexto onde ele está inserido, é até legal, porque isso é um meio até dele evangelizar. Ele, por que você tem alargador? Porque eu sou escravo de Cristo. E aí ele, já aconteceu
testemunho dele. Então, gente, toma muito cuidado mesmo, tá? Onde você vai fazer, o que você vai fazer e principalmente para que você vai fazer, qual o seu objetivo com isso. Se não for para glorificar Deus, se for simplesmente para você se mostrar, para gerar uma contenda, aí sim você vai estar em pecado fazendo isso. Moderação e bom senso, mais uma vez. E não vai pegar a motivação dos outros para ser sua. Exatamente. Essa motivação é desse amigo. Nossa, cada um com a sua motivação, tá, gente? Gente, não esquece que o que eles não contam na igreja, a gente conta aqui.